Oi, Má! Que bom! Você é a primeira a entrar nessa live. E para quem entrou primeiro na live, ganha um livro. Então você acaba de ganhar um livro, Saúde Mental e Arte. Estou aqui procurando um exemplar para te mostrar, eu não sei onde eu coloquei. Oi, Carlinhos! Esse é o nosso convidado. Que já vai entrar conosco. Vamos esperar o Carlinhos entrar. Deixa eu descortar minha cabeça, que eu tenho esse costume de cortar a cabeça. Pronto. Oi, Carlinhos, boa noite. E aí, boa noite. Boa noite. Bem, gente, né? Então nós estamos aqui mais uma vez no circuito de lives Arte e Saúde Mental, né? Com a temática Sobreviver e Criar em Tempos Difíceis. Nós já tivemos muitos, né, convidados bacanas, como G. Comini, o Wagner Schwartz, a Laerte, Maria Lúcia Castilho Romero, a Silvia Suí, ou seja, pessoas de diversas áreas, tanto das mais teóricas até as mais artísticas, e aqui hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo, e que tem um papel, né, aqui, pelo menos na cidade de Uberlândia, ele é um papel crucial, que é de trazer muita arte, de fazer, realizar muitos projetos, muitos sonhos e realmente fazer despontar aí uma esperança para a gente que fica às vezes sem enxergar a arte no fim do túnel, né? Eu acho que você sempre possibilitou com que a gente acreditasse que ia ter arte o mês que vem, vai ter arte daqui a pouco, né? Numa cidade que está fora de um circuito, né? Onde os artistas já perpassam. Mas o que isso tem a ver com saúde mental, né, gente? Para mim, a arte tem a ver com saúde mental a priori, a partir do momento que a gente existe. Mas o Carlinhos tem uma trajetória aí, né, de apoio aos projetos, né, artísticos ligados à saúde mental e outras trajetórias também. Vou deixar você falar um pouquinho, Carlinhos, do que você acha dessa temática, saúde mental, arte, loucura. Por que você acha que pode dar uma boa conversa? Bom, primeiro assim, né, essa turma aí que você falou, meu Deus, eu tô destoando dessa galera aí, né, assim, muita gente boa tá nessa roda de conversas aí com você, né. Bom, primeiro assim, eu acho que é praticamente impossível a gente dissociar a saúde mental de arte, né, de produção artística. Eu acho que bom, primeiro que assim, já é um ato de loucura, de coragem, né? A gente tentar produzir arte, tentar ser artista. Eu acho que o artista, nos seus processos criativos, ele mergulha no processo que coloca em risco a própria sanidade, né? Acho que assim que eu vejo, assim que eu leio, eu acho maluco como os artistas às vezes têm que mergulhar, né, às vezes num universos assim que ele nem imagina para poder tirar aquele processo criativo de dentro dele, né? Assim que eu vejo na maioria dos artistas. Então, a relação direta é essa, né? Uhum. Por outro lado, a gente tem a relação com o público também, né, Fernando? Assim, eu já vi várias ocasiões, bom, em vários formatos. Por exemplo, já recebi várias solicitações de pais, de amigos, de parentes, que quer colocar o filho adolescente, que quer que pessoas às vezes com algum tipo de conflito, porque acha que o teatro é uma prática saudável, que vai trazer algum alento para aquelas pessoas. Então já começa por aí, né? Por que as pessoas fazem esse tipo de associação, né? Porque é fato, é verdade, né? Eu acho que a gente está falando de teatro, mas a arte, de um modo Uhum. geral, ela tem uma coisa que é libertadora, né? Assim, nesse ponto, para quem faz, né? Uhum. Para quem consome, também é uma coisa muito maluca. Eu já vi, assim, reações incríveis, incríveis, de pessoas que se consideraram, assim,
com a vida mudada a partir de um determinado espetáculo, que toca de tal forma naquela pessoa que ela se sente transformada por ele, né? Acho que a arte tem esse poder, né? Para quem faz, para quem assiste, um poder. Eu até brinquei outro dia num texto que eu fiz, que as pessoas falam muito do poder transformador da arte, né? Poder despertador também, né? Porque desperta o nosso senso crítico, desperta o nosso autoconhecimento. E agora, nessa vertente que a gente está falando, tem o poder curador também, né? Eu acho que a arte cura e a gente teve vários momentos presenciando isso, assim, né? De uma forma muito bacana, né? Então, a relação direta, respondendo a sua pergunta, eu acho que é essa, né? Em todas as vertentes, do artista, do seu processo criativo, do consumidor que está ali com a mente e o coração aberto para aquele consumo da arte, né? Então, ela acaba tendo essa função, né? Isso Uhum. vai entrar na questão política, social, né? Que a arte também é libertadora, transformadora e curadora nesse sentido. Também, cada vez a gente precisa mais dela, né? Sim. Eu penso sempre isso, né? Porque quando a gente fala arte e saúde mental, o pessoal pensa muitas vezes que eu estou falando de uma questão terapêutica, né? Ela é curadora, né? Ela cura mesmo dores, transforma, mas é em vários sentidos, né? Eu acho que no sentido de despertar, né? Daquele do Boal, que o Boal tanto fala, a gente se ver sendo, né? Porque nós vivemos tantas coisas, opressões ou alegrias, necessidades, desejos, de repente você se vê no outro, no palco, ou quando você está fazendo, você se percebe com possibilidades, né, no caso do Boal, né, com possibilidades de mudança de cena, ou com desejo de mudança de cena, quando você está seguindo um texto que foi escrito para o outro. Eu sou atualmente editora de um caderno de artes, né, de uma revista de saúde mental. E uma menina mandou, uma adolescente, né, das artistas, que mandou várias imagens, e eu fiz uma entrevista com ela para poder escrever, né, no editorial. E ela acha que é super terapêutico e importante, né, um espaço de expressão que ela tem, né, que ajuda muito ela a pintar. No entanto, o que eu achei mais incrível, ela falou assim, mas as pessoas deviam ficar mais atentos, aqueles que acham, mas eu não sei fazer arte, ficar mais atentos à oportunidade que eles têm de de ter a experiência estética. E ela vai mencionando várias experiências estéticas e como que essas experiências, elas foram falando de emoções dela que ela não conseguia, por exemplo, expressar em palavras, né? Era como se ela se sentisse conectada com o mundo de uma outra forma. Quando ela se sentia, sabe, aquela adolescente que é desgarrada do mundo e ela tinha uma experiência estética com uma música, com uma pintura, ela se sentia reconectada com o mundo. E aí o Fer até colocou uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver, né, Fer? E a arte é a saúde mental de uma sociedade inteira? É isso que você está falando? Ou e a arte e a saúde mental de uma sociedade inteira? Eu prefiro entender da primeira forma, né? Eu acho que a arte é a saúde mental de uma sociedade inteira, né? Às vezes uma arte também é adoecida, ela também mostra um adoecimento, né? Porque a gente fica falando, fica parecendo que é tudo maravilhas, né, Carlinhos? Não é, né? Carlinhos, mas sabe, eu queria puxar, a gente está falando dessa coisa terapêutica, mas eu queria só dar uma puxadinha. Você trouxe, né? Trouxe 2 vezes, na verdade, produziu 2 vezes um espetáculo aí que é maravilhoso para falar de loucura, né? Que é o Diário de Louco. Você podia falar um pouquinho dessa experiência? Por que você trouxe? O que você acha? Porque moveu Diário muitas de pessoas. Louco é um texto muito lindo, né? Assim, e a gente trouxe 2 vezes ainda lá no Teatro Rondon Pacheco, né? E assim, na verdade, não tem, até foge um pouco do nosso foco, mas o mais marcante nessa experiência, na verdade, foi que o Diogo Vilela, ele tinha um figurino muito pomposo, né? Assim,
aquele figurino de época, aquelas coisas russas, aqueles agasalhos. E aí o Teatro Rondon Pacheco, na época, não tinha um ar-condicionado, né? E ele veio numa época, tipo agora, setembro, outubro, numa época que era, assim, impossível, né? Ele ia derreter lá. Então a gente saiu catando circuladores de ar na cidade inteira, na prefeitura inteira, e colocando nas coxias do teatro, né? Para ter um conforto térmico ali na cena, né? E no final ele agradeceu, disse que a gente conseguiu resolver o problema de uma maneira bem competente e tudo, mas que ele ficou desconfortável porque a plateia estava no calor, né? E que era um teatro muito bom, infelizmente um teatro que já nem existe mais, né? Mas que era um teatro muito bom e que a cidade deveria pedir que fosse colocado um ar-condicionado ali. E tinha um empresário, um executivo de uma empresa, de uma holding, na plateia que ouviu e doou o ar-condicionado para o teatro, né? Então, o Diogo Vilela tinha que escolher uma cidade para encerrar a turnê dele, e ele escolheu Uberlândia exatamente para poder inaugurar o ar-condicionado do teatro, que foi um pouco culpa dele, né? Então, isso foi uma experiência muito marcante, e nas duas vezes, assim, um sucesso absoluto. O Diogo ganhou vários prêmios com esse espetáculo e viajou o país inteiro. E a gente foi meio que coroado por esse retorno dele, porque ele podia escolher Porto Alegre com teatros maravilhosos e enormes, né? Aí ele escolheu Uberlândia com um teatrinho de 340 lugares para encerrar a turnê, por causa dessa experiência do ar-condicionado e também porque ele achou que ele disse para a gente que foi uma produção muito bacana, tão bacana quanto essas outras cidades que ele poderia encerrar, mas que ele escolheu Uberlândia porque a gente era uma equipe enxuta de 3 pessoas, enquanto que em todas essas cidades tinha um exército de pessoas fazendo, e a gente fez no mesmo nível de profissionalismo. Então esse reconhecimento foi bacana, né? E assim, era uma peça que tocou bastante, assim, entre as várias, porque, na verdade, falar de espetáculos que tratam da saúde mental é uma coisa meio complicada, porque acho que todos, né, lá no fundo, eles remetem a essa questão. Eles provocam algum questionamento no espectador sobre si próprio, sobre a sua saúde mental, sobre né, como você está vendo o mundo, para onde você está caminhando, o que você pensa da vida, de tudo, né? Então, acho que a arte ela é provocadora nesse sentido. Então, para se falar, é difícil eleger, não é porque o Diário de um Louco é mais pró-saúde mental do que as outras peças, né? Tem peças maravilhosas. Quando você traz o Matheus Natchergali interpretando poemas da mãe, né? Uma mãe que se suicidou quando ele era um bebê, e ele demorou mais de 40 anos para ter a coragem, quer dizer, assim, ele levou a vida inteira dele para poder fazer esse espetáculo, né? Assim, falar o texto da mãe dele fazia de uma maneira maravilhosa, né? Isso também é uma questão de saúde mental, né? Esse ponto de Não. equilíbrio que ele busca e que traz isso e que a plateia capta essa energia dele. O Muito. mais impressionante de tudo é que é uma energia tão sutil, é uma coisa tão pessoal, e a plateia consegue, às vezes até sem conhecer aquela história, consegue captar essa energia, né? E, na verdade, o teatro nada mais é do que a troca dessa energia, né? Não adianta ter um domínio técnico excepcional se você não tiver a energia na cena, né? Se você não jogar isso de uma maneira honesta, né? Comprometida, entregue, né? Tem uma frase do Abu Janra que eu gosto muito. Ele estava se referindo a Anissete Bruno, no espetáculo, no programa de um espetáculo que a gente trouxe aqui, né? Que era me esqueci agora, acho que era Crimes Delicados, alguma coisa assim. Era a família da Lucete Bruno ali. E a direção era da Antônia Bujan, e no programa tinha uma frase que eu gravo, assim, que eu acho fantástica, que palco não é tábua, é precipício. Eu acho que é isso que acontece com o artista, né? Ele se joga ali e acabou, né? Ai, que lindo!
Que É, lindo é. isso! Ele estava se referindo a Anissete Bruno, né? Aham. Que é um luxo de Nossa, a gente Carlinhos, conhece, talvez, só pela TV, pelas novelas, mas Uhum. ela tem esse lado, né? Você citou aí o espetáculo do Matheus, né, que ele trouxe os poemas da mãe. Foi um espetáculo que eu estava com a Nayara, a Aline Schwartz, que está aí presente, tem até uma perguntinha dela que eu vou te fazer já já. Ah, tá, tá bom. E aí o que acontece? Nós saímos e a gente tinha combinado de sentar num lugar, comer alguma coisa, beber alguma coisa. A gente saiu, a gente fez isso mudo, a gente ficou calada e nós não conseguimos fazer isso por muito tempo, mas não foi assim de uma tristeza aterradora, é simplesmente essa sutileza mesmo. Entrou na gente, emudeceu, é como se a gente compreendesse as motivações dessa mãe super moderna, né? A gente sabe o que é ser mulher, ainda mais no tempo que ela vivia, e aí aquilo mexeu com o meu Tentando feminino. imaginar o que que levou a ela a essa decisão radical, Nossa! né? Assim, E o que passa pelo corpo dele, né, de crescer com essa história do dia do batizado. E aquilo tudo ficou na gente. É isso mesmo, essa energia ficou. Eu demorei um tempo para elaborar, mas foi muito importante para mim, eu com certeza. adoro quando isso acontece, assim, né? Teve um espetáculo também que causou estranhamento e muita gente achava ele tão forte, mas esse era meio pesado mesmo, assim, denso, né? Que era o Qual? Esta Criança, com a Renata Sorrar. Não sei se você chegou a ver. Aquele É lá, pra mim, lógico, que maravilhoso. Ele causou tudo isso em mim, foi maravilhoso. Amei. Tava aí pensando nele algumas esses dias. pessoas, porque Uberlândia também é uma cidade ainda muito embrionária, né? A plateia, o público ainda muito assim, muita gente quer a coisa convencional certinho, o teatrinho quadradinho, com começo, meio e fim. Então, quando vem algumas coisas que causam estranhamento, algumas pessoas saem bravas, né? Entendeu? Assim, na verdade, talvez elas até reflitam depois e apreendam alguma coisa É, daquilo, né? Mas a primeira impressão que fica claro, tem vários tipos de linguagem, tem linguagem que as pessoas não gostam, mas assim, essa criança é uma linguagem contemporânea de um autor, de um diretor brilhante, né? E que traz esse olhar diferenciado, com uma estética diferenciada também, né? E que uhum. provoca muito. Teve gente que simplesmente não gostou do espetáculo da Renata Sorrah. Assim, mas normal, natural que não goste. Porque não tem. Você chegou a assistir? Assim, não sei se você se Eu lembra, eram assisti quadros de frente, que não assim, tinham para ela. começo e nem fim, era a vida, eram intervalos de vida Várias soltos. cenas, várias relações, né, familiares, eu achei fantástico. Relação filho, mãe com filho. Nossa, aquela que a mulher não sabe se perdeu o filho ou não, aquela da criança que parece que os pais estão separados, ela está tendo o primeiro encontro, acho que é a primeira cena, né, a primeira passagem. Aquilo mexeu demais comigo, porque são coisas que a gente vive, né? Era super cotidiano, mas capta, né? O espetáculo tem essa coisa de captar o mais sensível, né? Então, E como a Fernando, não dá Renata. para a gente falar que uma peça ou essas peças tratam da saúde mental. Claro, tem aquele teatrão que às vezes vem com uma linguagem mas mesmo esses que vêm com uma proposta só de entretenimento, de diversão, tem essas montagens, mas mesmo esses, eu acho que dependendo do artista que está em cena, ele acaba sendo também provocativo, né? Ele acaba também acendendo questionamentos nas pessoas, assim, né? Então, Sim. eu acho que o teatro tem esse poder, né? O teatro ao vivo, né? Hoje tem uma discussão muito, muito, né, presente, porque o teatro virtual está aí, né? O teatro online, né, as lives estão proliferando aí com a pandemia, então essa discussão está muito em voga, né? Porque isso é teatro, né? Tem gente que acha até que aposta até que isso vai substituir. Eu já tenho a minha visão, acho que não, Eu, exatamente por causa dessa energia presencial que é eu também. importante. Sim, sim. Bem, Carlinhos, deixa eu fazer a pergunta da Aline, que senão a gente vai conversando, né? Tá Só tem bom. amigo aqui. Gente, lembrando que 9 horas tem live do Edson Denizar e a gente vai tudo para lá, virtualmente beber Isso. junto. Olha É. só, Carlinhos, a Aline perguntou para você como que foi
produzir o Trem Doido, né? O evento de arte e loucura de Uberlândia, em que você entrou com a gente no projeto. Então, o Trem Doido, na verdade, ele veio num momento muito doido da minha vida, né? Eu estava assim, lá no meio daquela loucura que era fazer a gestão de um espaço, né? Que era o Estação Cultura, e a Marisa, que está aí no meio da galera, né? A Marisa, a gente conversando lá, e assim, eu sempre tive o desejo de fazer alguma coisa, porque a gente tentou, algumas ocasiões, via leis de incentivo e tudo, fazer alguma coisa voltada para pessoas com deficiência, mas outros tipos de deficiência. A gente pensou em fazer teatro para surdos, produzir teatro para surdos, teatro para cegos. Experiência que a gente até viu depois dando certo, no eixo de São Paulo, porque você falou lá que a arte ela é importante em vários sentidos. Na verdade, quando a gente fez o primeiro o de cena, que era uma mostra que a gente tinha, o slogan era arte em todos os sentidos, né? Porque ela realmente existe em todos os sentidos. Então, a gente estava conversando e eu e Marisa, e aí surgiu essa ideia, né, de fazer algum evento voltado para a questão dos usuários da saúde mental. E aí nós fizemos 2 edições do Trem Doido, né? Reunimos uma equipe multidisciplinar, né? Você, Fernanda, Raquel Bambosi, Marisa, tinha aquela menina que eu esqueci o nome, a Conceição, não é? Que trabalhava com danças circulares. A Marta, a Aline Schwartz, e a gente também teve a participação dos usuários, da DUSMO, Então, da associação. Isso. E aí eu ia dizer exatamente isso, que foi muito bacana, uma coisa também, porque assim, de toda a experiência, de toda a produção, a gente traz uma lembrança, né? Algo que faz aquilo ficar para sempre na memória, assim. E do Trem Doido, eu jamais vou esquecer quando veio o grupo do Marco Aurélio, de Brasília, né, com um grupo com usuários da saúde mental, e fizeram um Romeu e Julieta, uma ópera rap, né? E a Julieta era uma atriz fantástica, não sei se você lembra disso, ela teve um desempenho em cena impressionante. E fora de cena, ela estava sempre acompanhada, sempre cabisbaixa. Eu fiquei surpreso de ver como é que aquela menina, que deve levar uma vida muito, né? Eu imaginava assim, poxa, ela deve levar uma vida muito, muito pesada, né? Assim, os conflitos, esse acompanhamento todo, né? Assim, essa timidez, como é que ela se transformou naquela Julieta, né? Assim, eu fico pensando a importância que aquilo devia ter para ela, né? E como deve ter contribuído para a melhora, né, da saúde mental daquela pessoa. Assim. Eu acho que isso ficou muito presente, muito marcante para mim. Eu acho uma pena que a coisa não prosseguiu, né? Assim, que aí já é um outro aspecto social, político, e acho que tem a ver com a saúde mental coletiva também, né? Mas que Uberlândia é uma cidade muito dura, né? Às vezes você tem projetos muito legais aqui que eles acabam não tendo uma perspectiva de continuidade, né? Assim, não sei porquê. Na verdade, nós tivemos 4 anos de Trem Doido. Eu acho que foram 4. Você esteve conosco os 2 primeiros. Eu acho que ele perdeu um pouco do tamanho mesmo, dos parceiros, né? Não estou falando de você, não, estou falando de vários parceiros. O pessoal mesmo da DUSMO reduziu um pouco assim o ânimo. A gente tem períodos desses na saúde mental, né? De muito ânimo e muito desânimo. Né? E isso tem a ver com as mudanças políticas. Uma coisa da gente tentar resgatar no período pós-pandemia, né? Eu acho que seria até pertinente, né? Assim, a gente retornar à ativa com um evento com essa proposta, dessa envergadura, né? De trazer... Porque, infelizmente, essa pandemia vai causar muitos danos, né, Fernando? Eu acho que
a gente tem que voltar com armas artísticas poderosas, né, para tentar amenizar alguns deles, né, assim. Uhum, com certeza. Então, o E Trem 2 é uma possibilidade, né? Quem eu sabe? acredito que sim, né? Vamos convidar esse pessoal que está assistindo a gente aí também para dar um apoio, né? Bem, Carlinhos, assim, isso que você estava falando, né, que te tocou, eu acho que é muito importante falar que uma das dimensões da reforma é a dimensão cultural. Por exemplo, né, a pessoa, quando ela começa a apresentar sintomas, modos de ser que são dados como diferentes, anormais, inadequados, inadaptados, ela é excluída, né? Então, isso gerou vários lugares históricos para a loucura, né? Vários lugares históricos e nenhum deles era um lugar de importância, né? Um lugar em que esse sujeito era protagonista, em que ele era visto como um sujeito criador, cidadão. E a arte é isso que a gente percebe, que ela devolve, ela dá é um novo lugar para a loucura, é um lugar sublime, é um lugar olhado, aplaudido, em que esse sujeito é um sujeito criador, né? É um sujeito que é visto como outras formas de ser dele são bem-vindas e até a esquisitice possível dele é bem-vinda. No começo você falou assim, né? Só da gente se jogar na arte já é uma loucura, né? Mas eu acho que a gente se joga mesmo para a gente poder colocar a nossa esquisitice, né? Ali é um lugar que aceita a esquisitice, né? Nossa, tem hora que eu tenho uma coisa criativa que eu falo, gente, isso aqui é loucura, então é bom. Então, É bacana, Fernanda, é que você percebe que você misturou tudo, né? Tudo e todos, né? Tipo assim, não existe o artista, o profissional da saúde, o usuário da saúde mental, é tudo somos nós, né? Isso é bacana nesse sentido, assim, porque tem figuras na história, assim, que eu acho que você pega a Anísio da Silveira, por exemplo, né? Quando você pega a história do Arthur, do Bispo, né? É uma história muito bacana, e aí eu só estou mencionando isso também porque eu lamento não ter conseguido trazer, quase trouxe, teve várias vezes na boca para trazer a peça Anjo Torto. Eu estou tentando, gente, deu um branco, estou tentando lembrar o nome da atriz. Ela não é uma atriz assim, ela é muito famosa, respeitadíssima, é um ícone da cultura brasileira. E ela fazia o Anjo Torto. Você sabe que atriz é essa? Deu um branco agora. gente, Eu alguém cheguei a falar sabe? com ela Escreve aqui nos pessoalmente. comentários, por favor, para ajudar a gente. Não? Quem é a Ana Carla talvez saiba, ela estava aí, né? Ana Carla Edson, talvez saiba. Então, eu sei que essa atriz maravilhosa, ela fazia esse espetáculo Anjo Torto, que era baseado em Isis da Silveira. A gente quase trouxe, né? Assim, várias ocasiões teve na boca para trazer, mas também é um processo evolutivo, porque Maria assim, Alice, o Edson está perguntando se é Maria não, Alice. não, não é Ah. Maria Alice Pegueiro, não, maravilhosa ela, mas não é ela não. Ela nossa, gente, eu falei com ela tantas vezes e a gente, mas assim, se até o final da live lembrar, eu menciono aqui. Mas é uma atriz fantástica. E esse espetáculo dela foi premiadíssimo, ficou anos em cartaz. Ela E interpretando Nise, ela interpretando a Anísio da Silveira, eu né? acho que eu tenho Inclusive, gravado até esse a sua espetáculo. fala me lembrou muito isso, assim, entendeu? Essa coisa de tipo, não existe protagonismo, né? Não dá não existe o artista, assim, não dá para ser movido pela vaidade nessa questão da saúde mental e de projetos com esse enfoque e tal, entendeu? Acho que todo mundo é a mesma coisa aqui agora e fazendo tudo acontecer, né? Assim. Uhum. O José escreveu que é a Glória Pires. A Glória Pires fez o Não, filme. fez Esse o é o filme. espetáculo, é diferente. Na É outro. verdade, é uma Uhum. senhora, deve ser assim contemporânea da Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, já Uhum. deve estar nessa faixa. E ela Tá. nunca fez muito TV, não, ela fez alguma coisa. Berta Isso, Zemmel. matou, Berta Zênio. É Anjo Duro, Anjo né? Duro. Anjo Duro. Desculpa, eu não falei Anjo Torto, é Anjo Duro. Berta Zêmio, exatamente. O Google é Valeu, maravilhoso, Edson. né, Edson? Obrigado. Eu ia ficar a noite inteira tentando lembrar. Tudo bem que você me livrou. Então, mas dizem que era maravilhoso, né? Assim.
Você chegou a assistir o João Miguel fazendo Bispo, a peça? Não, não, não. Dizem que era muito bom também, né? Dizem, eu também perdi. Quando estava no Rio, eu vim para cá. Quando estava. Não, acho que não veio aqui, né? Quando estava em São Paulo, eu não estava lá. Enfim, perdi. Google sabe tudo, né? É É, isso aí, gente. verdade. É, Obrigado, valeu, Edson. É. pessoal, alguma pergunta ou a gente pode conversar livremente à vontade? Acho que a gente Ah, pode. Acho que a gente pode conversar livremente à vontade. pois é. Cali, Aí eu acho que também, assim, que a gente tem que pensar. Bom, não, mas aí eu já ia levar para outro lado a discussão. Mas pode levar. A gente está aqui para isso, para ir para todos os lados. não, é que eu acho assim, eu falei de Berlândia ser uma cidade dura, de projetos assim, bacanas, que às vezes não tem continuidade, né? Uhum, Mesmo a gente, assim, às vezes a gente é muito criticado, porque a gente trabalha com globais e tudo, enfim, eu vejo a arte como uma variedade enorme, uma diversidade de linguagens, e eu respeito todas as escolhas que as pessoas fazem, né? Eu não vou, recentemente a gente fez a estreia nacional do espetáculo da Cláudia Raia aqui, e eu achei o espetáculo bacana, achei ela fantástica, e eu não tenho esse olhar preconceituoso que às vezes as pessoas têm, né? No sentido assim, é claro que eu tenho o meu teatro predileto, é claro que eu tenho certos espetáculos que eu não vou como consumidor, como espectador, né? Mas como produtor, às vezes eu acho viável trazer para Uberlândia até para a formação de público. uhum, Entendeu? Assim, então, aquela senhora que às vezes sai pisando duro porque não entendeu nada daquele espetáculo, causou estranhamento, eu acho maravilhoso que cause estranhamento, entendeu? Assim, porque a arte tem esse papel também, né? Assim, ela não é só a beleza e tal. uhum, Eu vejo isso muito no grupo recente, que a gente, eu sou um dos administradores e que é de fotografia, que as pessoas ali, boa parte, acho que talvez a maioria, o grupo já atingiu hoje 8 mil membros, nesse tempo de pandemia, né? Ele conseguiu atingir 8 mil membros em menos de 5 meses de existência. Isso é muito bacana, no sentido assim, de perceber que as pessoas querem essa interação, no caso com as artes visuais, especificamente a fotografia. Mas aí tem, assim, as pessoas ali que são extremamente conservadoras e querem ver uma cidade linda, um casarão bonito e tal, né? E aí ficam extremamente incomodadas quando alguém mostra que existe outros olhares sobre a cidade. E aí é que eu acho que é bacana, porque mesmo a pessoa que se sente incomodada com aquilo, ela começa a refletir sobre aquilo, né? Tipo, assim, é uhum, mesmo, a cidade não é só minha, não é só meu olhar que deve prevalecer, né? uhum. Então, eu citei isso como exemplo porque acho que se aplica à arte como um todo, né? Então, Uberlândia, apesar do tamanho dela, de ter um desenvolvimento cultural muito abaixo do progresso acelerado que ela teve, e acho abaixo até do que cidades de menor porte, né? Existem cidades menores do que Uberlândia que tem uma cena cultural muito mais interessante, muito mais efervescente, né? Uhum, Então, a gente tem essa responsabilidade um pouco, né, de formação de plateia, com certeza. formar público, e eu fico feliz de perceber que tem gente que começou lá nas primeiras peças, ainda adolescente, frequenta até hoje. Isso é bacana, porque a gente percebe que está criando uma fidelização e são pessoas que começam a consumir também outros produtos culturais, né? Porque, enfim, a Uhum, gente tem essa responsabilidade um pouco. E aí, às vezes, a gente é criticado no sentido de trazer peças que às vezes têm um apelo muito comercial, né? uhum, Claro, a gente tem uhum, uma curadoria, uma intenção de trazer eventos só de qualidade que não seja meramente comercial. Eu já me neguei a trazer coisas que seriam um grande sucesso financeiro, mas e aí? Entendeu? uhum.
precisa de um retorno emocional. Eu não vi. Ah, você está respondendo a minha pergunta que eu ia fazer. Né? Você já está me respondendo um monte de coisa. Tô brincando, tá achando ótimo. É porque fizeram várias perguntas e eu vou tentar, eu vou jogar tudo e você vai responder, do jeito que você quiser. Entre elas, uma minha. E um comentário do Edson, que é preguiça de gente que quer ver TV no teatro. Edson, eu também tenho. Mas também respeito. Eu acho que, né, faz parte, né, de uma certa cultura. Até porque, convivendo com esses bastidores, às vezes a gente percebe que o artista também, às vezes, tem preguiça de se ver na TV. Sim. Mas as questões, as pessoas perguntaram, né? A Nayara perguntou quais são os seus critérios para escolher os espetáculos que você traz para a cidade. O Fernando Duarte, ele perguntou assim, Carlinhos, e as pratas da casa? Tem muita coisa boa aqui, o que você pensa disso? A Cris perguntou outra coisa, queria que você falasse da sua trajetória no teatro, e aí depois que você fala disso tudo, eu vou pedir para você só finalizar com isso, porque assim, eu já produzi muita coisa também, já ajudei pessoas que produzem, não só aqui, como no Rio, em São Paulo, e eu adoro, mas eu acho a coisa que mais mata a gente no mundo, a gente fica acabado, a gente fica destruído, daí tá todo mundo sentado, né, o ator também acabado, mas tá lá na frente recebendo os aplausos e todo mundo feliz com ele, e todo mundo morto na coxia, né, ainda esperando para saber o feedback. Muitas vezes o feedback é negativo, né? Então, assim, eu quero que você fale como que fica a saúde mental, como que esse prazer, por que você continua nessa área? Mas depois de falar disso tudo, de prata da casa, dos seus critérios, da sua trajetória. Vamos por etapas aí, você repete a primeira. Eu gosto de jogar tudo, assim. Quero que, então, primeiro que você fala, quais são os critérios que você utiliza, básicos, assim, para escolher os espetáculos que você traz? Olha, meu sonho é que eu fosse uma empresa, uma pessoa jurídica, uma produtora com uma estrutura para viajar e ver cada espetáculo e tudo. Então, assim, a minha escolha, ela se dá em critérios pessoais mesmo, de um olhar, sem modéstia nenhum, um olhar até relativamente crítico que eu tenho para os espetáculos, né? Tantos anos convivendo, a gente acaba desenvolvendo isso. Então, é uma escolha pessoal mesmo, em parâmetro, né, claro, considerando o mercado de Berlândia, né? Será que essa peça... E às vezes a gente até dá um tiro no escuro. Uma vez eu trouxe Os Realistas, que é uma peça de uma linguagem ultra contemporânea, né, com Débora Bloch, Mariana Lima, Guilherme Weber, né, e são atores fodão, né, mas é uma peça que, como eu previa, o Berlândia, de um modo quase geral, torceu o nariz para a peça. Eu achei maravilhosa, contemporânea, é uma peça que não tem história absolutamente nenhuma. Eu não sei se você viu, se alguém mais viu. Eu não vi, gente, eu perdi. Eu adoro esses atores. Absolutamente nenhuma. São dois casais vizinhos se relacionando e ela é toda constituída em cima de diálogos soltos e viagens. Mas com interpretações fantásticas, um cenário belíssimo, uma luz foda. Né? Eu achei espetáculo. Então foi uma vez que eu me arrisquei. Então, respondendo a pergunta da pessoa aí, eu gostaria muito de ter uma estrutura de estar assim, eu vou a São Paulo de vez em quando e muito esporadicamente no Rio de Janeiro, assisto alguma coisa e se dá para trazer, às vezes eu assisto, mas não rola de trazer, e quando eu não vejo, aí eu me pauto pelo comentário dos amigos, pela leitura dos críticos, né? Eu acompanho a trajetória da peça, aí dá para sentir se ela é boa ou não, entendeu? E claro, tem muitos amigos que assistem o tempo todo e aí eu avalio se eles gostaram, por que gostaram e tal. Então, eu baseio. E às vezes também na quantidade de premiações, principalmente quando as premiações são surpresas, né? Quando aquela peça que você nem esperava ganha aquele monte de prêmio. Aí então deve ser bacana. A primeira, né?
segunda, qual E é? as pratas da casa, o que que você pensa das pratas da casa? Então, eu já fiz vários trabalhos com prata da casa. Inclusive, você mencionou o Diário de um Louco. Eu cheguei a contribuir muito com o Ivens, que é um grande Uhum. amigo, na montagem local dele, do Diário de um Louco, né? Não produzi, mas dei um grande apoio ali na produção, né? E mesmo ele, o Flávio Cioli, produzi com eles o Nonada, né? Baseado na obra de Guimarães Rosa, produzi a Nestins era um musical baseado em Arthur Azevedo, uma delícia, com piano ao vivo. A gente fez, acho que talvez tenha sido o primeiro espetáculo em Berlândia que cumpriu uma temporada, assim, teatro Uhum, pequeno, claro, no palco foi. de arte, mas a gente ficou mais, acho, 5 semanas em cartaz. Fiz alguns shows musicais, né, com os músicos da cidade, fiz um espetáculo que era releituras de Chico Caetano, é, fiz uma montagem em cima da Bossa Nova, dos 40 anos da Bossa Nova, fiz uma montagem com a Cristina Goulart cantando músicas mineiras desde o início do século passado até chegar em Pato Fu, só músicas mineiras. A gente fez uma temporada também de 4 cantoras fazendo cenas e músicas, também de repertório bem diverso. Ficou no Public Bar durante 2 meses, né? Tinha lá a Cláudia Luz, a Cláudia Lima, a Rosane Ricciardi e a Ana Patrícia, né? Eram essas 4 com participações cênicas, bem bacana, assim. Então, assim, eu acho que Uberlândia tem, sim, boa prata da casa. Tem mais do que prata, tem ouro, diamante, tem gente, assim, fantástica aqui, né? E eu quero chegar no lugar de não ter que, para conseguir apoios, patrocínios e até público também, de não ter que recorrer àquela pessoa que tem a visibilidade da TV, ou se é artista de Uberlândia ou de São Paulo, né? A gente chegar no lugar da pessoa ir pelo conteúdo, pela proposta da peça, entendeu? Não, sem se ater a essas questões que são apelos comerciais, né? Então, quero ver se um dia consigo chegar nesse lugar de não ter mais que me prender a apelos comerciais para garantir que a empreitada dê certo, né? Ai, Carlinhos, eu fico emocionada com você falar essas coisas assim, porque eu acho que é um esforço por todos nós aqui, né, artistas que estão presentes. Estou vendo tanta artista. Olha só, a Marileia, ela falou assim que seu olhar crítico já proporcionou grandes espetáculos, um trabalho diferenciado, sensível, e te dá os parabéns. A Ana Carla Machado fala que você levou todas as crianças de escolas públicas ao Rondon, né? Então aí essas coisas vão me emocionando também. Daqui a pouco estou eu aqui, tá vendo, gente? Que maravilha, porque Né, cara, esqueci de mencionar o trabalho lindo, né, do Era Uma Vez um Rio, Porque da não é fácil, Perusa, né? né? É uma luta isso aí. Então, aí a outra pergunta, na verdade, eu vou misturar a da Cris com a minha, porque para você falar, né, com fluidez. Ela pergunta a sua trajetória, para você contar um pouco da sua trajetória, quando foi que, porque você é jornalista, né? E você começa a produzir e não para mais. Como que você se apaixonou por isso aí, a sua trajetória? E eu quero que você fale um pouquinho dos bastidores, né? Da saúde mental nos bastidores, porque eu sei que você já teve grandes momentos e momentos difíceis também, né? E, né, não, de trabalho é sempre pesado, mas às vezes o prazer é tão bom que ele lava, né? Todo cansaço. Ah, Mas mas é o que vale, né? É o é o que retorno vale. emocional, o aplauso, a satisfação do público, é o que vale, é isso, né? Isso é impagável, né? Assim. Impagável. Sobre a trajetória, eu não sei que momento, porque você falou de jornalismo, na verdade, o produtor, o trabalhador da cultura, ele vem antes do jornalista, né? Na verdade, as artes cênicas, principalmente, elas me acompanham acho que desde que eu era criança. Eu me lembro criança escrevendo
Bom, eu fui alfabetizado pela Bibi Ferreira, né? Assim, quando eu a trouxe aqui, alfabetizado, que eu digo assim, ela tinha um programa na TV, eu não tinha idade escolar ainda, mas eu gostava de me arrumar e botar um banquinho de madeira em frente à televisão para assistir a Bibi. E quando eu contei isso para a Bibi, ela ficou emocionada, entendeu? Assim, e mencionou isso na entrevista coletiva, porque meu sonho era trazer a Bibi, eu consegui realizar esse sonho, né? E então, assim, eu acho que vem, e eu me lembro de, né, curso primário, curso ginasial, estar sempre envolvido nessas questões artísticas, principalmente as cênicas, né? E brinco com uma minha professora da quinta série, porque teve na escola José Inácio, onde eu estudava, teve um concurso de todas as turmas montaram Reinações de Narizinho, né? E depois foram selecionados os melhores personagens para montar para a escola toda. Eu fui o Pedrinho, né? O Pedrinho da minha sala e depois fui da escola. E entrei também como ator no musical Saltimbancos, mas aí no meio do ano eu mudei de escola, eu saí do Zé Inácio para o museu, aí eu saí do espetáculo. E foi um sucesso grande o Saltimbancos que o José Inácio montou, né? Mas aí minha trajetória de ator se encerrou ali na adolescência e eu busquei outros caminhos e me tornei jornalista, por acaso também. Porque eu não tinha o que fazer, vou prestar vestibular para jornalismo, fui fazer jornalismo e lá na faculdade uma professora, que é a professora Regma, já me jogou dentro da redação e eu, estudante, já fui me profissionalizando e fiquei. E é o que está me salvando hoje, Fernanda, porque não está rolando trabalho de produtora, eu estou trabalhando como jornalista, né? Então, na verdade, mesmo como jornalista, Maurício Ricardo, de cara, já me botou para fazer matérias de cultura, né? Em poucos meses na redação, eu já me tornei o editor de cultura. Então, quer dizer, o veneno, né? Como o Objanra também, que eu citei, fala, o veneno do teatro, né? Assim, eu não consegui me desvencilhar disso. Mesmo no jornalismo, eu acabei me especializando no jornalismo cultural, né? E é o que eu gosto, não tem jeito, a gente não consegue fugir disso, né? Então, a minha trajetória foi mais ou menos essa, assim. Daí eu comecei a produzir. Quando eu deixei de ser ator, por que eu deixei de ser ator? Na minha adolescência, eu percebi que eu não tinha os elementos, assim... É uma autocrítica mesmo, eu não tinha elementos de ator, entendeu? Eu tinha voz pequena, ainda tenho uma certa timidez. Eu falei, gente, eu não... Que ousadia, que audácia minha, querer ser ator. Eu não vou ser ator jamais, né? Mas eu também não queria abandonar o teatro. Aí eu fui, né, descambei para o lado da produção. E tem muita gente que fala que produtor é o artista frustrado, né? No meu caso, Eu eu tô acho que faz um pensando isso. pouquinho de sentido. Eu tô aqui pensando, gente, eu acho que eu vou ter que chamar o Carlinhos pra gente fazer um trabalho. Eu acho que você tinha tudo para ser ator. Eu não acho sua voz fraca, eu não acho nada disso. E Não, mas é timidez. porque eu tenho um olhar, o ator, assim, eu vejo, eu tenho um padrão, no caso, se eu fosse ator, meu padrão de exigência seria muito alto, assim, entendeu? Seria, assim, acho que não seria completo, eu acho que só valeria se eu fosse completo. Eu adoro artista completo, aquele que canta, que interpreta, faz comédia, faz drama, faz tudo, né, assim, com a mesma desenvoltura, com a mesma potência, eu acho isso maravilhoso. E não são tantos, né? Assim, Você tá mas falando, eu tô todo pensando no ator é Matheus. esse tipo de ator que eu queria ser, entendeu? Né? Tipo, um Paulo Alcântara da vida. Ai, que ótimo. Ah, Bem, você não me respondeu a minha ainda, não. Que é a qual que é? última. Dos bastidores. Gente, Isso. tem tanta coisa linda de bastidores, tanta emoção. Eu vou resgatar uma que acho que no momento até pede um pouco isso, né? Mas assim, o ano de 2018
e 2019 foram anos muito difíceis para a cultura brasileira, né? De modo geral, com os artistas sendo rechaçados, sendo perseguidos, sendo rotulados de parasitas, disso e daquilo, em nome de uma política sórdida, né? De um autoritarismo que a gente está vendo aí hoje. E aí, nesse contexto, eu trouxe no primeiro turno das eleições o espetáculo Molière, né? E no segundo turno, a visita da velha senhora, com a Denise Fraga. Molière, que tinha Matheus Natchegali, que tinha Renato Borg, um elenco enorme, era uma peça muito, muito política. Não sei se você viu. Eu vi só 2 vezes, só 2 dias. E aí, eu nunca vou me esquecer quando, na sessão de domingo, era o primeiro turno das eleições, e as pessoas que faziam campanha para o presidente foram para o pátio do teatro para comemorar a vitória em primeiro turno, que eles já tinham como certa, né? E foram com trio elétrico, com tudo, e nós educadamente pedimos para eles tirarem, porque eles não tinham vará para aquilo, porque tinha outro evento, que era o espetáculo, que não poderia acontecer se eles estivessem lá. Eles se recusaram, a polícia foi chamada várias vezes, mas não resolveu nada. E aí eu entro lá no camarim e vejo Renato Borg, e ele olha para mim e fala assim: eu não acredito que eu estou vivendo isso de novo. Aí eu parei, aí caiu a ficha, putz, ele já passou por isso lá no Roda Viva, lá atrás, né? Lá na ditadura militar, ele passou pela mesma situação de ver um espetáculo sendo interrompido. Nesse caso, no nosso caso, ainda não estava, né, nesse ponto, e o espetáculo aconteceu depois, né? Mas eu achei assim, emocionante testemunhar essa coisa histórica, né? De uma pessoa que atravessou esse momento e depois ainda ser obrigada a viver esse momento novamente, décadas e décadas depois, né? Então, assim, sua pergunta era essa, né? Coisas de bastidores, né? Também, não era nesse sentido, mas eu gostei dessa história, porque eu conhecia a história, porque eu fui nos 2 dias e eu presenciei lá, né, o pessoal lá fora, e eu era amiga de uma das pessoas da produção do espetáculo, né, que é a Camila, então a gente conversou muito, e acabou que no final acho que a gente teve a oportunidade de trocar, então eu acho linda essa história. Mas era sobre como que fica para você mesma acho que você já comentou, né, esse prazer de um espetáculo tocar, eu não sei se você tem o mesmo prazer quando você traz uma peça comercial, mas como a gente tem pouquíssimo tempo e tem mais uma pergunta, a Ju, né, do Teatro Vianinha, lá de Tuiutaba, ela só queria saber que peça que era do Molière. Na verdade, ela chama Molière, e eu não sei quem roteirizou e quem escreveu. Você sabe me dizer, Carlinhos? Então, na adrenalina aqui da live, me deu um branco agora. Mas posso puxar depois. Você passa para ela? Eu passo para a Ju, tá? Mas é sobre Molière, não é dele. Aproveitando a entrada aí da Andréia, vou aproveitar de novo e lembrar, gente, que daqui a pouco, às 21 horas, a gente vai se encontrar. Músicas do ano 2000 aí no túnel do tempo, aí na ordem cronológica que o Edson está fazendo. A live dos anos 90, semana passada, foi fantástica e se eu fosse vocês, não perdi essa não, e a gente toma uma cervejinha junto. A gente fica conversando no chat, é uma delícia. Bem, o Fer, para a gente fechar, e eu acho que é muito legal, porque já teve uma pergunta assim do Fer, que foi assim, como que vai ser o teatro depois disso tudo? E aí depois agora ele pergunta, quem que você gostaria de trazer agora? O Fernando Duarte pergunta, se você pudesse escolher livremente. E aí eu fico pensando assim, eu sei que você é uma pessoa super antenada, crítica, nesse momento que a gente está vivendo com tudo isso que você já colocou aí, né? A gente não esperava que depois de tudo isso que a gente estivesse vivendo, a gente ia ser coroado ainda com a pandemia, né? Então nós somos
né? E aí depois tudo isso que o pessoal fala, ai, vendaval, gafanhoto, pra gente não é nada, né? Fichinha, porque não tem como piorar mesmo. E eu que agradeço, Andréas, a parceria de vocês é ótima. E aí eu gostaria só de perguntar, então, assim, para abrir, né, a nossa história, né, a nossa nova história, se é que vai ter uma nova história, mas para abrir alguma esperança, para trazer alguma saúde, algum alívio, o que você gostaria de trazer agora? Nossa. Você fala de trazer o espetáculo? Se você tivesse o dinheiro, se você pudesse, você acha contar só com a gente aqui, só com você mesmo, trazer pra Eu gente. adoraria trazer a Fernandinha Torres, né, fazendo... Nossa, gente, hoje a minha cabeça tá em... Mas A baiana retada lá do... ajuda a gente, quem é a Baiana Retada? que Ajuda aí com o São Google. A Fernanda Torres faz no teatro. Tá há décadas fazendo essa peça. Nossa, eu também não sei a minha cabeça, mas ainda bem que eu não produzo, então eu tenho essa desculpa. Alguém joga no Google aí, Fernanda Torres, teatro, por favor. O Edson tá falando do Gal Costa de novo. Nossa, que experiência difícil, que Foi dor. maravilhoso. Foi. Depois é isso que vale. Na verdade, Fernanda, a minha primeira produção teatral foi um musical que chamava Mulheres de Holanda, no Cine Vera Cruz, né, que depois virou Grande Hotel. Foi no dia que teve uma enchente histórica na Rondon Pacheco. Eu caí, desculpa. Teve uma enchente histórica na Avenida Rondon Pacheco. Essa enchente, a gente, tipo assim, nós éramos meninos, né, querendo produzir teatro pela primeira vez na vida, assim. E aí, nós tínhamos, tipo, 25% dos ingressos vendidos. Desses 25%, apareceram umas 5 pessoas, né? Isso, A Casa dos Budas Ditosos, da Fernanda Torres, a Andréia lembrou aí. Exatamente, obrigado. E aí, eu sentei, era uma peça cara, eram 9 mulheres que elas eram cantoras. A Badia Assad era uma das integrantes, elas eram atrizes, cantoras, instrumentistas, né? E era um musical dirigido pelo Naum Alves de Souza, com roteiro do próprio Chico Buarque, né? Era lindo, era escandaloso, assim. E eu olhei para aquilo, assim, me deu vontade de chorar, porque não tinha ninguém no teatro, e a gente tinha um monte de conta para pagar, e era a nossa primeira produção. Aí, a hora que o espetáculo acabou, gente, tem problema ter gente, não, olha que lindo, foi tão bom ter acontecido isso, bacana e pá. Aí, no dia seguinte, na hora que eu chego no teatro, no final da tarde, a fila estava dobrando o quarteirão, chegando lá na Avenida Brasil. Entendeu? Assim, e aí nós fizemos, elas vieram para fazer 4 sessões, nós fizemos 7. Nossa! E aí foi que eu aprendi, falei, gente, sabe, assim, não sofri, porque a noite de estreia parecia um grande fracasso. Não interessava, o que interessava era o retorno emocional que aquilo tinha dado. E depois teve sucesso, né? Aí eu falei, agora eu vou. E fui, né? Então, tem muitas experiências, assim, então, só comentei isso porque foi a primeira experiência e acho que responde um pouco das suas perguntas aí, né? Nossa, maravilhoso. E você traria a Casa dos... Oi? O importante, na verdade, é esse retorno, né? Sim. Então, a peça que eu gostaria de trazer nesse momento, e eu insisto sempre com a empresária, que é minha amiga querida, mas nunca vem, porque é uma peça que é sucesso demais, então ela vai para teatrão grande, muito maior do que o nosso municipal. Mas um dia ela ainda vai vir, de tanto eu insistir. Que é A Casa dos Budas Ditosos, com a Fernanda Torres. Maravilha. Gente, a live está acabando. 7 segundos. A gente pode sair e voltar só para a gente se despedir e para eu comentar.